Será que as estratégias digitais que você usa para o perfil político ainda funcionam? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. Eu trouxe esse vídeo justamente para te mostrar como o digital é dinâmico e aquilo que a gente utilizava lá em 2020 não faz mais sentido no contexto de hoje. E talvez você não tenha os resultados que você quer porque você precisa fazer um ajuste de estratégia e dar uma atualizada aí para você conseguir aquilo que você quer. E eu vou te mostrar aqui algumas coisas que funcionam e aquilo que não funciona mais. Pode ser que você utilize aquilo que funciona. Ótimo! Você deu aquela atualizada nos conhecimentos e está reforçando aqui que está tudo certo. Ou pode ser que você faça um híbrido, ainda utilize coisas do passado, mas está trazendo coisas que funcionam e ok. Ou você seja aquela pessoa que só está utilizando coisas que funcionavam no passado. E aí a gente vai conversar. Então, já começando com aquilo que funciona. No contexto de hoje, a gente precisa entender muito o comportamento das pessoas. Se você quer saber o que funciona na atualidade, é só observar o comportamento das pessoas. E hoje o comportamento das pessoas está muito para o consumo rápido. Diversas plataformas trouxeram essa aceleração no consumo. E as pessoas também estão mais ansiosas. O que elas querem ali é rolar o feed. E a sua missão é segurar as pessoas, é reter a atenção das pessoas. Então, torna-se cada vez mais desafiador se você não souber o que funciona no momento presente. Então, isso é uma coisa que você precisa sempre se atualizar. Esse vídeo, por exemplo, daqui 2 anos vai estar desatualizado. Então, tenha essa consciência de que você precisa estar em constante evolução também no seu conhecimento digital. Primeira coisa, são vídeos curtos e dinâmicos, trazer conteúdos onde as pessoas possam consumir de forma rápida e assimilar a informação, é um conteúdo que funciona hoje em dia. As plataformas hoje, elas até permitem que você grave conteúdos mais longos. A última que se atualizou foi o Instagram, permitindo que você poste vídeos de até 3 minutos. Porém, nesse pensamento que eu trago aqui para você, um vídeo mais longo vai depender de uma estratégia muito mais elaborada para você segurar a atenção das pessoas durante 3 minutos. Então, aposte em vídeos curtos. Eu não estou falando para você não fazer vídeos mais longos. Se você quiser fazer, você pode fazer, só que a sua estratégia vai ter que ser um pouco mais elaborada para você segurar a atenção das pessoas por mais tempo. Outra coisa que funciona é a interação direta com o público. Então, utilize bastante gestão de resposta ali nos comentários, caixinha de pergunta, enquete. As pessoas querem interagir com o seu perfil, então utilize bastante isso. Quando um seguidor interage com você, ele se sente parte da conversa, então proporcione isso a ele. Faça uma gestão de resposta impecável nos seus comentários de feed, mas também utilize caixinhas de perguntas e outras formas que elas podem conversar com o perfil político. Mais um conteúdo que super funciona e cada vez mais tem funcionado é o conteúdo menos formal, aquela coisa menos hermética, menos, sabe, o político ali parado de gravata e paletó. Então, assim, quanto mais você trouxer um conteúdo informal, com uma linguagem informal, e assim, informal não é desleixado, informal não é largado, não é de qualquer jeito, é uma coisa mais próxima da realidade das pessoas. Então, utilize esse tipo de conteúdo, porque ele pode te ajudar bastante a trazer a tão sonhada humanização que todo mundo fala. Aposte em conteúdos informais, procure trabalhar um pouco, né, de sair do conteúdo tão institucional, tão político, para ir para um conteúdo mais humano. Nós temos percebido que alguns políticos têm feito isso. O Sidônio tem feito isso com o Lula. Hugo Mota também já está trazendo, né, logo depois que ele assumiu a presidência da Câmara, ele tem trazido conteúdos mais voltados para uma coisa menos formal, para poder explicar coisas de forma menos formal, então pode dar muito certo aí também para o seu perfil e é algo que funciona. Outra coisa que nunca saiu de moda é o contar histórias, então desenvolva essa habilidade de storytelling. E quando a gente fala em contar histórias, né, que é dominar a narrativa ou criar narrativas, algo que acabou tendo assim um tom meio pejorativo dentro da política, mas criar narrativas nada mais é do que você dominar a história. Quando você trabalha com isso, você tem que saber que existe um começo, um meio e um fim. Toda história
ela tem o começo, o meio e o fim. O começo, o meio e o fim. Por mais que a gente não chegue no fim, a gente tem que mostrar qual seria o fim. Então, desenvolver essa habilidade de storytelling pode ser um grande diferencial. E contar histórias é algo que nunca saiu de moda. Funcionou lá em 2018, funciona agora e vai funcionar lá em 2028, 2030. Então, desenvolva essa habilidade porque ela é um grande diferencial. E o que está ultrapassado hoje em dia? É só a gente pensar aqui e algumas coisas a gente inverter. Como, por exemplo, as postagens extremamente pasteurizadas. Foto de gabinete. Foto de gabinete está extremamente ultrapassada. Então, quando você precisar fazer esse tipo de conteúdo, porque eu entendo que é ultrapassado, mas eu entendo também que existem algumas publicações que você precisa fazer, ou por causa de um contexto político, ou por causa de uma relevância ali. Então, eu entendo que pode fazer, que você deve fazer. Não tem muita alternativa às vezes, mas você tem que saber que isso não funciona. Então, você vai colocar sabendo que é necessário, mas que nem sempre vai funcionar. Então, tenha essa consciência. Por quê? Porque é algo muito distante das pessoas. As pessoas não se conectam. Isso não gera emoção. Então, isso também não vai gerar engajamento e é algo que está realmente aí um pouquinho ultrapassado. Outra coisa são perfis que não adaptam o conteúdo. E eu vejo muito perfil que utiliza estilo de card de 2020. O que funcionava lá atrás, em 2020, não funciona hoje. Então, cards assim, excessivamente trabalhado, aquela coisa e tal, não funciona. Por quê? Porque hoje os grandes players do mercado digital, eles fazem conteúdo, inclusive, criado nos stories, que é o conteúdo nativo que eles falam. Então é importante que você saiba disso, que você precisa atualizar também até a questão do design, que o que funcionava lá atrás não funciona mais. Aquele card hiper mega elaborado já não funciona tão bem. É claro que a gente tem que pensar também no que é a mensagem, mas eu estou falando de formato. Por quê? Pode ser que a mensagem dentro do formato super performe, mas o que eu quero dizer é que se toda vez você tiver esse pensamento, você não vai ter bons resultados, porque nem todo conteúdo vai ser um conteúdo ouro. Então já começa a pensar também em formatos, porque às vezes o formato, ele ajuda a dar visibilidade para o conteúdo, e o contrário também. Então pensa isso que faz um grande diferencial. Conteúdos genéricos também, o político que quer falar com todo mundo. Eu vou falar com o estado inteiro, eu vou falar com a cidade inteira. Isso não é bom. O político, ele tem que ter um foco, ele tem que ter um público-alvo para saber o que essas pessoas querem. Então é importante que o político passe a se posicionar e saber o que ele quer falar nas redes dele. Conteúdo muito genérico, conteúdo que fala, mas não diz nada, não tá com nada, não funciona no digital. E como é que você pode se adaptar? A melhor forma de você adaptar é tendo repertório, criando repertório. E como é que você cria repertório? Consumindo conteúdo. Então, tire uma parte do seu dia, da sua semana, enfim, um momento onde você possa ampliar o seu repertório digital e começar a observar padrões. Se de repente você está no Instagram, você está no TikTok ou você está em qualquer outra rede social e começa a ver que mais de uma pessoa postou o mesmo formato, o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo ângulo de câmera, você já entende o que está funcionando, porque essas outras pessoas pesquisam muito. E logo depois você também já vira fera nessa criação. Então é importante que você tenha repertório. Quem não tem repertório não consegue se atualizar no digital. Então não esquece disso e procura, se você não consegue trabalhar com todos os formatos que eu falei aqui para você que funciona e ainda tem que utilizar algumas coisas que não funcionam, pelo menos tenha consciência de que aquilo não vai performar do jeito que você esperava e assim as expectativas ficam muito bem alinhadas, certo? E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.